Procurando um sistema operacional seguro, confiável e ainda por cima gratuito? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre o OpenSUSE. Você provavelmente conhece a SUSE por causa do SUSE Linux, mas o que talvez você não conheça é uma outra versão, uma versão financiada pela SUSE chamada OpenSUSE. O OpenSUSE ele é dividido em duas versões. A primeira versão, o Tumbleweed, é justamente um sistema operacional para aquele usuário que busca novidade, em vez daquele trabalho mais fino em termos de estabilidade do sistema operacional e de como é que ele vai se comportar dentro do seu data center. Muito utilizado hoje em dia em termos de desktops, mas ainda evitado na parte dos servidores. A ideia aqui é a agilidade. Então, ele é um sistema operacional rolling release para aquele usuário que não precisa ficar esperando para novidades que estão sendo disponibilizadas diariamente na comunidade. Um exemplo é o próprio GNOME 40, que foi lançado há pouco tempo atrás e já está disponível na versão Tumbleweed. Além disso, alguns pacotes podem sim apresentar instabilidades ou bugs, mas isso é por causa que o sistema operacional está sendo trabalhado diariamente na comunidade com os pacotes mais novos disponíveis no mercado. O segundo sistema operacional é o Leap. A ideia do Leap é ser o mais estável e confiável, assim como o SUSE Linux. Mas a grande novidade desse ano é que o OpenSUSE Leap e o próprio SUSE Linux passarão a ter o seu código unificado. Então, desde o processo de desenvolvimento e disponibilidade, todo esse código ele vai ser trabalhado em conjunto. E isso reflete em diversos tipos de casos de uso. O primeiro tipo de caso é você ter estruturas menos críticas e mais críticas com o mesmo tipo de sistema operacional, basicamente. Então você pode ter os seus ambientes de desenvolvimento e homologação rodando o OpenSUSE Leap e seu ambiente de produção sendo executado em cima do próprio SUSE Linux. Isso é algo bastante comum dentro de qualquer tipo de data center, até mesmo para você poder lidar com um tipo de economia dentro da sua própria estrutura, né? O segundo tipo de caso diz respeito ao desenvolvimento. Então, os seus desenvolvedores, então a sua própria equipe, pode fazer o uso do OpenSUSE Leap nos desktops ou laptops, como, por exemplo, a utilização em cima de containers e desenvolvimento em cima de containers. E quando essa estrutura for movida para a estrutura de homologação e estrutura de produção, ele vai ter uma conformidade com essa mesma estrutura já definida. E não acaba por aí. Uma das principais novidades é justamente em termos de suporte. A partir desse ano, as pessoas que estiverem utilizando o OpenSUSE Leap, eles podem adquirir suporte da SUSE. Mesmo que você esteja definindo ainda a sua estrutura, você pode começar a dar o seu primeiro passo utilizando o OpenSUSE Leap, e no dia que você precisar de ajuda, você tem com quem contar e pode contar com a SUSE. E, além de tudo isso, o OpenSUSE tem diversos tipos de distribuições e também casos de uso específico para o sistema operacional em determinados tipos de ambiente. Vem comigo para a gente conhecer hoje um pouco sobre isso. Na tela principal nós vemos duas diferenças, a versão Tumbleweed e a versão Leap disponibilizada. Logo abaixo a gente consegue ver algumas informações a mais, como por exemplo, soluções disponibilizadas pelo projeto OpenSUSE, como o Open Build Services ou até mesmo a visão em cima do YAST, para você poder acompanhar o projeto. Aqui embaixo também temos outras maneiras de como contribuir, ou através de código, ou através em relação ao hardware. Clicando e visualizando a função Tumbleweed, nós temos algumas informações em termos de instalação e todos os processos e versões em termos de arquitetura disponível pela versão Tumbleweed hoje disponibilizada. Logo na parte superior, nós vemos também a versão Leap, Tumbleweed, Cubic, MicroOS como funções disponíveis. Você pode também fazer o download diretamente da versão específica que você busca. Escolhendo a versão Cubic, nós temos uma visualização de um projeto específico para o uso em cima de Kubernetes, também disponibilizado pela própria comunidade OpenSUSE, e as recomendações dos sistemas a ser utilizados. O MicroOS é um sistema operacional minimizado para uso de unidades computacionais com baixo recurso disponível. Então, ali mesma coisa, na parte inferior você consegue visualizar as informações dessa estrutura. Indo diretamente agora para o Leap, então o OpenSUSE Leap 15.2, a versão corrente hoje, você consegue ter as visualizações das imagens em termos de download, tá? Então, desde o processo de instalação em x86, o JOS, que é basicamente uma visão minimizada do sistema operacional, e também as funções em Live CD e alguns ports específicos para algum tipo de arquitetura, tá? Então, por exemplo, o PowerPC tem ali a disponibilidade do OpenSUSE Leap 15.
E também agora a gente consegue já ver a nova novidade desse ano, que é o OpenSUSE Leap 15.3, hoje no Release Candidate, disponível para download. Então todas essas novidades você consegue acompanhar pelo próprio site do projeto.